com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia nesta noite. Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Apenas este versículo para a nossa meditação. As crianças também ficam de pé. Aleluia, Deus. Amém? Glória a Deus. Todas. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mateus, capítulo 16, verso 18. Glória a Deus. Amém. Quem achou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Podeis sentar, dando glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nesta noite, nós estamos aqui mais uma vez para aprender com a palavra de Deus. Desde já, quero dizer à igreja que deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns versículos e é necessário a igreja estar com a Bíblia aberta. O tema ainda é o mesmo. Hoje é a quarta segunda, não é isso? A quinta, que nós estamos falando sobre essa doutrina. Amém? Eu não posso ler isso aqui e deixar aqui me dar uma colher. Eu vou ter que ajeitar. É assim. Vamos lá. O tema é a igreja. Amém? A igreja. Na introdução nós já trabalhamos sobre isso. Mostramos que o nome da igreja, no grego é eclésia. Literalmente se refere à união de um povo, por convocação, que se reúne para cultuar Deus. O termo designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadão do reino de Deus. A Efésios 2,19, como propósito de adorar a Deus. A palavra igreja pode referir-se à igreja local, que é Mateus 18,17, Atos 15 e o 4, melhor dizendo. Ou a igreja no sentido universal, que é Mateus 16,18, Atos 20, 28 e Efésios capítulo 2, versículo 21 e o 22. Eu só estou lendo rápido assim, porque nós já vem trabalhando já 4 doutrinas sobre essa introdução, e já lemos até na primeira sobre os versículos, e explicamos também. Daí nós entramos sobre alguns pontos, né? Vejamos algumas pontuações que definem a igreja. Então nós trabalhamos no primeiro ponto, que é a igreja. A igreja é apresentada como povo de Deus. Trabalhamos com o segundo ponto, que a igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. Também trabalhamos com o terceiro ponto, que é a igreja é templo de Deus do Espírito Santo. Trabalhamos também no quarto ponto, que a igreja é o corpo de Cristo. Trabalhamos também no quinto ponto, que a igreja é a noiva de Cristo. Também trabalhamos no sexto ponto, que a igreja é uma comunhão, koinonia, é uma comunhão espiritual. Trabalhamos no sétimo ponto, que a igreja é um ministério espiritual. Hoje nós vamos começar a falar a partir do oitavo ponto, que é a igreja é um exército engajado no conflito espiritual. Vou repetir nesta noite para você memorizar. A igreja, o oitavo ponto é: a igreja é um exército engajado no conflito espiritual. Amém? Porque a igreja é um exército engajado no conflito espiritual, batalhando com a espada e o poder do Espírito Santo. Diga assim: eu estou engajado nesta batalha espiritual.
Diga, mas a minha arma A minha arma é a palavra de Deus é a palavra de Deus. e o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. A igreja trabalha com essas duas armas. Não é que nós podemos dizer que a palavra de Deus é uma arma poderosa e o poder do Espírito Santo na nossa vida também. A igreja, ela é revestida desse dois poder na sua vida, porque a luta da igreja não é contra a carne e contra o sangue. A luta da igreja, irmão, é contra o diabo, é contra os demônios. A luta da igreja é contra Satanás e os demônios. Glória a Deus. Então, o crente que pelejar contra o outro crente aqui nessa terra, já é um derrotado. Já é uma derrotada. A igreja, ela não pode guerrear contra a igreja. A igreja guerreia contra espíritos malignos. Aleluia. E a igreja só vence se tiver essa noção, se tiver isso em mente. Nós guerreamos contra espíritos malignos que trabalham noite e dia contra tudo o que é de Deus, se opõe a tudo o que for favorável a Deus. Os espíritos malignos se opõem contra. Então a igreja foi colocada nessa terra para ser revestida da palavra, revestida do poder do Espírito Santo, para vencer o maligno. Mas é necessário o crente individual ter isso em mente. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios capítulo 6, e o versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você precisa estar com sua Bíblia na mão e abrindo ela. Glória a Deus. Aleluia. É 6,17 de Efésios. Diz assim: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então assim, Paulo, quando escreve essa carta à igreja em Éfeso, Paulo está advertindo a igreja Aleluia. para que a mesma seja revestida das armaduras de Deus. O apóstolo Paulo era bem sabedor que se a igreja não está revestida com as armaduras de Deus, essa igreja ela se torna uma igreja fraca, porque a igreja de Cristo ela é revestida com essas armaduras. Você vê que ele falou do capacete da salvação, mas o foco aqui também é a palavra. Ou seja, a igreja precisa ter conhecimento da palavra. Aleluia. Como é que a igreja vai usar a palavra se a igreja não conhece a palavra? Como é que o crente tem autoridade contra os demônios se esse crente não conhece Bíblia? Aleluia. Está entendendo? Não conhece nada de Bíblia. E detalhe, e se conhece, não obedece a Bíblia. Porque pode até conhecer. Uma falta é não conhecer. Outra falta é conhecer e não obedecer. Porque só põe em prática a palavra de Deus quem conhece e obedece. Primeiro é conhecer. Segundo é obedecer. Terceiro é pôr em prática. Como eu vou colocar em prática a palavra se eu não conheço? Como eu vou colocar em prática a palavra se eu não obedeço? E os espíritos malignos, ele conhece se eu, tu, nós, se obedecemos a palavra ou não. Ele conhece quem é o crente que obedece e quem é o crente que não obedece. Então logo o crente que não obedece a palavra é um crente frustrado.
porque vai tentar usar autoridade contra o maligno e não vai ter essa autoridade. Vai passar por vergonha. Por quê? Porque não obedece à santa e inerrante palavra de Deus. Quem está entendendo? E eu quero dizer uma coisa a tu nesta noite aqui. Falar uma coisa para você compreender. A palavra de Deus tem um poder, ela é o poder. Certo? A palavra de Deus, ela é viva. Ela é tão poderosa que todas as vezes que o crente escuta a palavra, mas não obedece a palavra, em vez dessa pessoa entrar no ato da salvação, vai entrar no ato da condenação. Meu Deus. Porque a Bíblia diz que naquele dia nós vamos ser julgados através da palavra de Deus. Aleluia. Hoje ela está para nos consolar, nos advertir, nos exortar, nos capacitar, nos revestir, nos santificar, nos libertar. Que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade é a palavra. Mas, enquanto mais eu escuto, mas eu não obedeço, eu vou entrando num ato de condenação. Ela vai me julgar naquele dia. Jesus já disse que não veio condenar o mundo, não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. Mas a Bíblia diz que Jesus disse que o mundo já tem o que o julguem. Aí Jesus disse: a palavra, a minha palavra julgará esse mundo. Glória a Deus. Aleluia. Então quem vai te julgar e me julgar é a palavra, porque ela é viva. Ela entra dentro de você e de mim, ela é viva. E ela sabe qual é o coração que ela está sendo semeada. Se é uma boa terra para dar fruto para Deus, ou se é uma terra ruim que não consegue dar fruto para Deus. Aleluia. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então Paulo, sendo sabedor disso, ele já pede para a igreja se revestir da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Seu combate é espiritual. O combate da igreja é espiritual. Contra Satanás e o pecado. Diga assim: o meu combate está fraco. O meu combate é espiritual. Contra Satanás e o pecado. Agora, como eu posso combater contra o diabo e contra o pecado se eu não tiver revestido da palavra de Deus? Não é só contra o diabo, é contra ele e contra o pecado. Porque, pelo incrível que pareça, o pecado, ele tem uma aliança com Satanás, irmão. Entenda isso. O pecado tem uma aliança com o diabo. E é por isso que nós fomos chamados por Deus para evitar o pecado, lutar contra o pecado, se afastar do pecado, viver uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida santa, uma vida coerente com a palavra de Deus. O crente foi chamado para isso. Mas quando algum de nós tem aliança com o pecado, automaticamente você está com aliança com o diabo, porque o diabo gosta de gente que anda pecando contra o Senhor. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então o combate é esse, contra o Satanás e o pecado. O Espírito que está na igreja enche a igreja e é um guerreiro que nos ajuda a manejar a espada de Deus, que é a palavra viva do Senhor. Por que que o Espírito Santo nos capacita e nos reveste com a palavra de Deus?
para que nós vamos lutar contra Satanás. Por que ele faz isso? Observe. Ele faz isso porque ele vai te usar e me usar a igreja para libertar as pessoas que estão no domínio de Satanás e anulando todos os poderes das trevas. A igreja revestida com a palavra de Deus, ela consegue lutar contra Satanás, contra os demônios, contra o pecado. E a mesma é usada pela palavra para libertar aquelas pessoas que estão amarradas, acorrentadas pelo diabo. Esse poder Jesus delegou à sua igreja, para que no abrir da boca da sua igreja, pessoas possam ser libertas, livres, libertas do poder do maligno e libertas do poder do pecado. Porque o pecado tem o seu poder, o maligno também tem o seu poder, mas Cristo veio para desfazer das obras do diabo. Ele veio destruir, anular, arruinar as obras de Satanás. E ele fez a parte dele, fez a missão que era para ser feita. Morreu ao terceiro dia, ressuscitou e da destra direita do Pai enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo revestiu a igreja. Aleluia! Agora a igreja tem total autonomia. A igreja foi delegada sobre ela um poder tão sobrenatural, para que as pessoas que ainda estão vivenciando o prazer mundano, quando conhecer a igreja possa, através dessa palavra viva e eficaz, transformar a vida dessas pessoas. Pessoa esta que querem se render a Deus, que estão cansadas da sua vida de viver, tanto no pecado, como também escravizada pelo inimigo das nossas almas. Agora cabe a você ser uma igreja revestida com essa palavra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Lembra que nós vivíamos nas trevas? Tua vida passada tu vivia nas trevas. A minha vida passada eu vivia nas trevas. Então Jesus usou a sua igreja para te resgatar e me resgatar das trevas. E Ele nos tirou das trevas e colocou na luz. Nos tirou da mentira e colocou na verdade. Sabe, irmão, não é fake news. Sabe? Esse negócio de sair das trevas e vir para a luz, isso aí é verídico. É a palavra de Deus. E se tem algum entre nós que mesmo dizendo que é crente continua vivendo nas trevas, você nunca conheceu a Deus. Você nunca conheceu a Jesus. Quem conhece Jesus sai das trevas. E o que é treva, bispo? Treva é ter aquela antiga vida que a gente vivia antes, que tínhamos o prazer de viver de acordo com esse mundo mau, ruim e perverso, que a nossa vida era dominada pelo espírito maligno. Se você ler Efésios capítulo 2, você vai ver que a nossa vida antiga era dominada pelo um espírito maligno. Mas o Senhor, com seu grande amor, nos resgatou e nos colocou agora a gente para viver de acordo com seu Espírito Santo. Hoje, o prazer do crente é viver de acordo com a palavra de Deus, porque a igreja tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Veja Atos 26, 18. Atos dos Apóstolos, o capítulo 26 e o versículo 18. Aleluia. Abra sua Bíblia para você interagir e notar realmente o que está sendo ensinado. Ô glória. Aleluia, Jesus. Isso aqui é Paulo falando num discurso na presença do rei Agripa, quando os judeus tentaram prender e matá-lo. Ele apela para César, mas ele vai
recebe a oportunidade para falar e vai falar em sua própria defesa. E ele está aqui falando de uma forma de evangelização para o rei Agripa. E o versículo 18 do capítulo 26 de Atos, ele diz assim: para abrir os olhos deles e convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está falando que Jesus teve encontro com ele no caminho de Damasco e escolheu ele para ser apóstolo dos gentios, e por onde ele passar, pregar o evangelho de Cristo. O evangelho vai abrir os olhos dos que estão com os olhos espiritualmente fechados, e vai converter as pessoas do mau caminho, das trevas para a luz, e libertá-las do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles, aqueles que foram perdoados, que aceitaram a Cristo, recebam remissão dos seus pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Jesus foi que falou isso para Paulo ser esse instrumento para as pessoas. Aí o versículo 19 ele diz: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então ele teve essa visão. Jesus escolheu ele para que as pessoas fossem sendo salvas pelo evangelho que Paulo pregasse, o evangelho de Cristo. E aí Paulo está falando essas verdades, e no texto o rei Agripa de Paulo, por pouco, tu queres até persuadir a mim a ser cristão? Ele disse: não somente tu, rei Agripa, tomara que não somente tu, mas todos que estão aqui presentes, todos que me escutem, que seja convertido ao cristianismo. Então a igreja, ela tem o poder de, não abrir da boca, usar a palavra de Deus, que o evangelho de Cristo é a palavra, para que as pessoas venham a ser salvas e arrancada do poder do maligno. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Veja o que é que a palavra de Deus é. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, enquanto eu estou falando aqui para você nesta noite, a palavra está entrando em você de uma forma de espada de dois gumes. Glória a Deus, aleluia. E ela vai mesmo na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela vai apta para discernir a intenção do teu e do meu coração. A palavra de Deus é poderosa. O profeta Isaías disse que quando a palavra de Deus sai, ela tem endereço certo e ela não volta vazia. Aleluia, Deus. Quem está me ouvindo? Glória a Deus. Tem uma pequena questão. Certa feita, Jesus falou uma parábola sobre o solo. E ele falou de 4 tipos de solo. E o solo ali, ele está representando o coração humano. Ele falou do solo que a semente caiu na beira do caminho. As pessoas ouviram a palavra com mau grado. E quando alguém escuta a palavra sendo de mau grado, ela cai na beira do caminho. E vem a sapina e arrebata a palavra do coração da pessoa. Ou seja, fecha o coração da pessoa. A pessoa não recebe a palavra porque está ouvindo, mas não está gostando. A coisa pior que existe no meio de alguém é quando uma pessoa escuta a palavra, mas não está gostando da palavra. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é um pecado. Aí o diabo aproveita, porque a rapina ali está representando o diabo. E a pessoa volta pior do que chegou no culto. Jesus também fala do coração
rochoso. A palavra cai, até que nasce, mas a areia é pouca, porque logo próximo à areia está a pedra. E a palavra quer enraizar, mas não encontra mais terreno, encontra uma pedra de tropeço. E por conta que a raiz não se aprofundou, a semente morre. Isso é o coração que recebe, mas não quer continuar. Aleluia, Deus. Não quer prevalecer. Coração fechado, endurecido. Ele fala do tipo de coração que a semente cai no meio dos espinhos. A preocupação com as coisas desta vida. A preocupação, deixar aquilo, abandonar aquilo outro, renunciar a isso, vai dar certo não. Vai sufocando, principalmente os prazeres de querer ser rico e tanta coisa. E vai sufocando a palavra, vai sufocando a semente e mata. Mas Jesus falou de um solo bom, que quando a palavra cai, ela morre ali e nasce, a raiz se aprofunda e cresce e dá fruto. Esse é o coração daquele crente que recebeu a palavra com alegria, daquela pessoa que recebeu a palavra com alegria e deu espaço para o Espírito Santo trabalhar nela ou nele, e aí a transformação, libertação, e aí há fruto para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. E são exatamente esse aí que vai subir no arrebatamento. Aleluia. Nesta noite eu quero fazer uma pergunta a você. Qual é o tipo de solo que é o seu coração? Aleluia. Você recebe a palavra de Deus com alegria? Ou você recebe a palavra de Deus com murmuração? Eita Deus! Aleluia. Glória a Jesus! Então se revista da palavra de Deus nesta noite, para que você possa vencer o pecado e vencer o diabo. Aleluia, Jesus. Você só vence se você tiver a palavra. Certa feita o salmista Davi disse o quê? Me parece que é o Salmo. Eu sei que é o... Fugiu da minha mente, se é o 115 ou 119. Fugiu da minha mente agora. Mas ele diz, escondi, me parece que é o 119. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então qual foi a forma que o salmista encontrou para vencer o pecado, igreja? Foi guardando. Interessante. Quem guarda a palavra no teu coração é Deus? É Deus? É nós. Ele disse, eu guardei. Eu estou falando para você aqui nesta noite, mas quem vai dizer quem vai guardar, eu não. É você. Aleluia. Só sei se você guardar, você vence o maligno e você vence o pecado. Se você não guardar, você perde para os dois. Quem está entendendo? Nono ponto. Aleluia. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Pode olhar aí na sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. Glória 3,15. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo estava
ensinando a Timóteo, seu filho na fé, para que esse pudesse ensinar bem ao rebanho, para que todos pudessem ter uma vida digna na casa de Deus. Aleluia, Deus. Principalmente que aqui é uma carta pastoral, e ele estava ensinando acerca do diaconato, presbitério, Glória a Jesus. bispo. Ele estava ensinando como nós convém andar na casa de Deus. E Paulo diz que porque a igreja de Deus, ela é a coluna e o fundamento da verdade. Então, como fazer parte de uma igreja que ela é a coluna e o fundamento da verdade, se tem alguém que não sai da mentira? Aleluia, Deus. Como? Tu faz parte da igreja? Faço, bispo. Então tu anda na verdade. Mas aqui e ali eu escorrego um pouco na mentira. Aleluia, Jesus. Fazer parte da igreja de Deus é andar na verdade, porque o cabeça dela é a verdade. E aí o crente ou a igreja que permanece firme na verdade, porque, irmão, olha bem o versículo: coluna e fundamento, nota tradução de coluna e firmeza, a igreja é da verdade. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga assim: você já aprendeu a andar na verdade? Está tão fraquinho, né? Você já aprendeu a andar na verdade? Você já aprendeu a andar na verdade? Você faz parte da igreja de Cristo? Você faz parte da igreja. Ela é coluna e firmeza da verdade. Ela é coluna e firmeza da verdade. Quem não anda na verdade se atrapalha. Aleluia, Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então a igreja é a coluna e firmeza da verdade, como eu já li em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Funcionando assim, como alicerce que sustenta uma construção. A igreja deve sustentar a verdade e conservá-la íntegra, defendendo-a contra os deturpadores e os falsos mestres. Além da igreja viver na verdade, andar na verdade, estar com a verdade, ela tem que conservar a verdade, e lutar contra os falsos. Lutar contra os falsos mestres. Falsos mestres aqui é aqueles que ensinam a palavra trazendo heresia, trazendo ensinamento pela qual não está com a base bíblica completa, ensinando falsidade ao povo, adulterando a palavra. Mas além da igreja observar quem é o verdadeiro e os falsos, e não aceitar a palavra quando ela está sendo ensinada de forma equivocada, com mal interpretação, Glória a Deus. a igreja também tem o dever de estar firmada, sustentada na palavra, e ela também tem o dever de guardar a verdade. Guardar a verdade. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus! Quem está entendendo, irmão? Glória a Deus. Glória a Jesus! Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia nesta noite. Filipenses capítulo 1, versículo 17. Filipenses capítulo 1, versículo 17.
Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim o texto nesta noite. Glória a Deus. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar meu sofrimento na prisão. Paulo está advertindo a igreja em Filipos que esta tenha cuidado com os falsos pregadores, com falsos ensinadores, que aproveitando a prisão do apóstolo Paulo, prega com falsidade, prega mentira. E Paulo pede para a igreja ficar atenta, para não ser enganada por falso profeta, falsos mestres, falsos ensinadores. A igreja deve ter esse cuidado de andar com a verdade e sustentar a verdade de Deus. 10º ponto. A igreja é um povo possuidor de uma esperança futura. A igreja é um povo possuidor de uma esperança futura. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esta esperança tem por centro a verdade de Cristo para buscar o seu povo. Então qual é a esperança do crente? É que Cristo prometeu de voltar e buscar ela. Cristo prometeu de voltar e buscar a igreja. Glória a Deus. Eu vou pedir que a bispa não venda nada aí. Está na hora da palavra. Isso aqui não é salão de festa não, isso aqui é igreja. Depois compra quando terminar o culto. Há tempo que eu disse que eu não quero nada vendendo aqui na hora do culto. Nada. Eu não estou numa praça de festa, estou numa igreja. E pode achar o bispo ruim, eu sou assim mesmo. Ruim é se eu deixar a casa de Deus ficar bagunçada. Na hora da palavra a pessoa está comendo dentro da igreja. Glória a Deus. Vamos de novo. Eu entendo aquela passagem que Jesus disse: por zelo a tua casa, o meu coração. Jesus disse. Porque foi na passagem que ele se irou, quando ele viu coisa no meio da igreja. Vamos lá. Qual foi o versículo que eu pedi para ler? Já lemos, né? Agora a igreja é possuidora de uma esperança futura. Você sabe que esperança é essa? João 14:3, veja aí. Promessa de Jesus. Aleluia. Promessa de Jesus. Veja aí que está escrito. Se o crente não tiver essa esperança, se ele não tiver esta esperança, ele precisa ter. Porque essa esperança faz toda a diferença na vida desse crente. É o que está escrito. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, onde eu estou, vocês estejam também. Então assim, o que é que a gente faz aqui 4 noites por semana? Aleluia. É porque a gente não tem nada para fazer em casa? Não. Não. Nós viemos cultuar a Deus porque nós cremos na sua promessa. E qual é a promessa que Deus fez para nós? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim eu vou lhe teria dito. Vou para lá preparar lugar e depois que eu voltar, levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais. Então o crente que tem essa esperança no coração procura ter uma vida digna. Porque ele sabe que a qualquer momento ele sai dessa terra. E quanto mais perto agora. Porque a gente sabe que Jesus está às portas.
E o crente tem que estar no seu coração com essa palavra viva e eficaz, que quem prometeu não mente. Glória a Deus. Quem prometeu é verdadeiro. Então quando eu vejo um crente brincando de ser crente, eu já sei que ele não tem essa esperança no seu coração, nem ela tem. Brincou de ser, não tem esperança coisa nenhuma. Pensa que vai viver aqui pro resto da vida. E a qualquer momento o Senhor vai surpreender. Quer saber o momento que ele disse que vai voltar? Ele disse, será quando o Filho do Homem vier na terra. Quando ele disse vier na terra, não é que ele vai pisar aqui não. Ele vai raiar das nuvens e vai ficar nos ares. Diz a Bíblia que a sua volta agora será como abrir e piscar de olho. Assim ó, nem o mundo verá, nem o olho verá, ninguém vai ver. Vai ser não abrir e piscar de olho. Vai raiar nas nuvens. Vai haver o toque da trombeta. E os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos que serviu a Deus, que serviu a Cristo, que morreram antes dessa promessa se cumprir, vai ser ressuscitado. E os vivos que estão vivendo com fidelidade, Aleluia, com verdade, o corpo também serão transformados. Glória a E Deus. os mortos ressuscitados, com os corpos transformados, junto com os vivos, subiremos ao encontro dele nos ares. E algum lugar entre o céu e os ares vai haver o tribunal de Cristo para receber os galardões daquilo que fizemos por amor à obra e a Deus aqui nessa terra. Então você precisa ter essa esperança no seu coração. Quem tem essa esperança vive em cada dia mais sendo fiel, vive em cada dia mais uma vida santa, vive em cada dia mais uma vida fervorosa na presença de Deus e honesta, porque não deixa baixar o fervor, porque você tem esperança de um dia morar no céu, e o seu Senhor que fez essa promessa chama você pelo nome, para seu corpo ser transformado e ao encontro dele. Então quem trabalha só para ter aqui, quem trabalha só para enriquecer aqui, quem faz tudo com pensamento aqui, vai se decepcionar. Porque a maior esperança é de subir ao encontro dele. Olhe nos olhos do seu irmão e pergunte: você tem essa esperança? Aleluia. Glória a Jesus. Ele disse que ia voltar, não foi? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14. Quem achou? Aguardar esse mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está dizendo para a igreja. Paulo está escrevendo a Timóteo, pedindo para Timóteo ensinar a igreja que todos devem guardar o mandamento do Senhor sem mácula e sem repreensão. Até quando devemos ter essa vida de renúncia? Até quando? Até a manifestação, até a volta dele, até ele voltar nas nuvens. Até lá, nós precisamos renunciar ao pecado, renunciar às coisas do mundo, renunciar aos prazeres mundanos e não se embaraçar com os negócios desta vida, até a volta dele. A caminhada do crente, ela é longa. Quem aceita Jesus pensando que é para amanhã está enganado. Ela é longa e precisa de muita força para ficar no caminho, de ir até o fim, porque existe muito embate, existe pedra no caminho, existe espinho, existe muita luta, existe calúnia,
existe apontar de dedo, existe tanta coisa para a pessoa desistir. Então cabe a você e a mim permanecer firme. Glória a Deus, aleluia. Você tem que ter a vontade própria de escolha de permanecer firme até a volta de Cristo, ouvindo a palavra e sendo edificado pela mesma, esperando a volta do Senhor. Glória a Deus. Só que tem uma coisa, irmão: quem for até o fim, diz a Bíblia, que será salvo. Glória a Deus, aleluia. Jesus deixou bem claro: quem for até... Glória a Deus. Não é parar pela metade, é quem for até o fim será salvo. Glória a Deus. Aleluia. Se essa salvação lhe interessa, então fique ciente: o caminho é até o fim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, é até o fim. Vá até o fim. Até quando, Senhor? Até eu voltar, ou teu corpo tombar. Um dos dois. Aleluia. Glória a Deus. Mas não é indo até o fim de todo jeito, não. É indo até o fim sendo fiel. Aleluia. Sendo fiel a Deus, a igreja que faz parte, e até o fim sendo fiel. Os mínimos detalhes. Aleluia, Deus. Em tudo Deus procura em nós fidelidade. Fiel. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4 e o 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que é o Senhor, reto juiz, tem outra tradução de justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que eu amo, a sua vinda. Paulo está dizendo a Timóteo: desde agora me está guardada a coroa da justiça. Por quê? Porque o apóstolo Paulo aqui já estava velhinho, a sua missão já tinha sido concretizada, ele já chegou no fim da carreira, mas ele deixou bem claro, ele não ficou velho sem a esperança, ele ficou velho, mas com a esperança viva no seu coração. Aí ele disse: desde já a coroa, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que é o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, presta atenção, vírgula, não somente a mim, vírgula, mas também a todos os que amam a vinda de Jesus. Você ama a vinda do Senhor, você está amando essa esperança, você está esperando com amor. A coroa vai ser também para você, que for até o fim, com essa esperança no coração. Glória a Deus. Paulo já morreu, seu corpo sumiu debaixo da terra, mas o seu espírito com a alma está onde? No paraíso, aguardando a volta dele. Quando Jesus voltar, o corpo do apóstolo Paulo será ressuscitado e transformado, e o espírito dele vai para o corpo, segundo a palavra de Deus, e sobe ao encontro do Senhor nos ares. Será que valeu a pena o que Paulo lutou para cumprir a sua missão na terra? Glória a Deus. Deus, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. 11, ponto número 11. A igreja é tanto invisível como visível. A igreja ela é tanto invisível como visível.
Letra A igreja é invisível. A igreja invisível é um conjunto dos crentes verdadeiros, unido por sua fé viva em Cristo. Quando é que a igreja se torna invisível? É a igreja onde está os 4 cantos da terra, onde tem um crente fiel. Você não conhece ele, conhece? Nem eu conheço. Mas onde tem o mundo, o globo, onde tiver um crente fiel, faz parte da igreja de Cristo. Você não conhece, é invisível. Você não sabe quem é? Você não sabe quem é. Porque ninguém está com praga na testa. Eu sou fiel. E o outro com a praga na testa. Eu sou infiel. Ninguém não está com isso. Então só quem sabe da fidelidade de cada um, primeiro, é Deus. Segundo, é você mesmo. Você sabe que você é fiel. E você sabe se você é infiel. Pronto. Viu, diaconisa Lawana? Você sabe se você é fiel a Deus, ou você sabe se você é infiel? Sim ou não? Sim. É assim ou não é, presbítero Neto? Cada um de nós sabe, não sabe? Eu não sei da tua fidelidade com Deus. Apenas eu tenho que entender que a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Ou seja, pelos frutos se conhece o crente. Então eu vou te observar pelos teus frutos. Mas Deus conhece quem é tu. E conhece quem é eu. Se tem alguém aqui nesta noite que é infiel, o Espírito Santo está dizendo para você: se arrependa e volte para ser fiel. Porque Deus sabe quem é quem. A igreja invisível é a igreja que Deus olha lá do céu e vê: essa é minha igreja, é minha igreja. Faz parte da minha igreja, faz parte da minha igreja, faz parte da minha igreja, é fiel a mim, é fiel a mim, é temente, guardou a minha palavra, obedeceu. Aqui é a minha igreja, aqui só eu posso ver. Quem entende? Glória a Deus. Agora tem, a igreja também é. Letra B, a igreja visível é aquela que a gente consegue ver. Como é essa igreja, bispo? Consiste de congregações locais, composta de crentes vencedores e fiéis. Ok, agora a igreja visível, a igreja que eu posso ver, é você que eu estou vendo aqui nesta noite. A igreja evangélica Jesus é Vida, ela é visível. Você consegue ver o bispo, eu consigo ver você. Então aqui, um conhece o outro e vê o outro. Ela é visível, todo mundo dá para notar. Porém, vamos ver de que forma essa igreja é composta. Primeiro, ela é composta de crentes fiéis. Veja aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus. Composta de crentes fiéis. Capítulo 11, 17 e o 26. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo... Me perdão, irmão. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2 e o versículo número 11. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Olha aí. Aleluia. Aqueles que for até o fim, aqueles que perseverar com a sua viva esperança do arrebatamento, aquele que não desistir, não renunciar à fé em Cristo e for até o fim, tem uma promessa para ele. Se tem essa promessa, é porque tem crente fiel. Qual é a promessa? Aos vencedores, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E que dano é esse? Que prejuízo é esse? É que você já está ciente, não é? Que hoje existe o inferno. E quem morre sem Deus está indo para lá. Mas no juízo final vai ter o lago de fogo. E o inferno vai ser, as almas que estão lá vai ser tirada e vai ser colocada nos corpos que já sumiu na terra, segundo a palavra de Deus, quando ele ordenar. Os corpos que já sumiram na terra não se encontram mais. Deus vai ressuscitar e vai pegar as almas que estão no inferno e vai colocar dentro deles e vai colocar eles de pé perante o grande trono branco para ser julgado as suas obras que fizeram nessa terra. E depois vai ser lançado no lago de fogo. Bispo, a segunda ressurreição, que a primeira é no arrebatamento e a segunda é no juízo final. A do arrebatamento é dos salvos. A do juízo final é da condenação. Ninguém
Ninguém vai ser ressuscitado no juízo final para ser salvo. Vai ser ressuscitado para ser condenado. O cara já veio do inferno, uma loucura de sofrimento, e vai ouvir Deus condenando e lançando no lago de fogo. Por quê? Porque quando estava na terra desprezou a palavra. Porque quando estava na terra não quis nem ouvir os crentes, nem ouvir a igreja. Porque quando estava na terra fez, pintou e bordou da forma que queria. Aí vai se decepcionar. Já veio de lá, do lugar ruim, e vai ser condenado por Deus, e vai ser lançado no lago de fogo. Aí a Bíblia está dizendo aqui, ó, e os que for até o fim não vai passar por esse segundo sofrimento. Ou seja, vai ficar livre do lago de fogo com enxofre. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque já subiu no arrebatamento. Aleluia, Jesus. Glória Agora a Deus. pergunta ao teu irmão: vale a pena ser fiel? Vale a pena ser fiel. Aleluia. Glória a Deus. Eu vim te dizer nesta noite como profeta da palavra que não vai escapar ninguém, irmão. Não tem 3 caminhos, só tem 2. Um é estreito, difícil e sofrido, é o do céu. Aleluia. O outro é largo, dá para dar cambalhota, pular para dentro e para trás, pintar e bordar, colocar a mão no joelho e fazer quadradinho. Dá para fazer o que quer no outro, mas o final é esse dano da segunda morte aqui que espera. Aleluia. É o inferno e depois o lago de fogo. Eu te pergunto, adianta? Vale a pena? Vale a pena mesmo? Então Jesus diz: e o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Aleluia. Tu lê Apocalipse capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21 e o 22. Tu vai ver o lago de fogo. O lago de fogo com enxofre, borbulhando. E o texto dizendo que vai ser lançado lá o inferno, o falso profeta, o anticristo, e todos aqueles que não achar o seu nome escrito no livro da vida. Quando é que Cristo vai mandar abrir os livros? E o livro da vida e o livro das obras. Primeiro o da vida. Quando é que esse livro vai ser aberto? Para encontrar os nossos nomes lá. Todo aquele, porque ele disse, e aqueles que, quem? Os vencedores, porque ele falou dos vencedores? Porque os vencedores vão até o fim. Pois quem desiste no caminho, o nome é apagado. Olha o nome, ó, riscado. Porque quem desiste no caminho deixou de lutar na santidade para viver de acordo com o pecado. E quando Moisés disse para Deus: ou tu perdoa o pecado desse povo, ou risca meu nome do livro da vida. Deus disse para Moisés: não vou riscar teu nome do livro da vida. Eu só risco o nome do livro da vida daqueles que pecam contra mim. Risca ou não risca? Risca. Aí Jesus disse em Apocalipse: e todo aquele que não achar o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo com enxofre. Quem tem o nome escrito no livro? Levante a mão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você aceitou Jesus e a sua entrega é de verdade, o seu nome está escrito lá. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Então aqui os fiéis. Versículo 17. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o receber. Diga assim: o seu nome não vai ser o nome
que você tem nessa terra. Aleluia. Diga, Jesus Jesus vai mudar vai mudar o seu nome. o seu nome. Aleluia. Glória a Aleluia. Novo nome. Eu acredito que é porque esse mundo é tão cruel, tão terrível, que até o nosso nome é manchado. Vai precisar de um novo. Na realidade lá é tudo novo. Ô glória. Ô glória. Glória a Deus. Versículo número 26. Mas não é só o nosso que vai ser mudado. O dele também vai ser. Lá o dele vai ser mudado, o nome dele. Outro texto aqui que agora fugiu da memória, que ele diz que vai ter um novo nome. Vamos lá. Versículo 26. Escuta que todos os 3 versículos é tudo para ao vencedor. Não é para o derrotado. É para o vencedor, é o que vencer. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, as minhas palavras, eu lhe darei o quê? Autoridade sobre as nações. Glória a Deus. Aleluia. Será que vale a pena ir até o fim? Então a primeira classe aqui é a classe dos fiéis. A igreja local, visível, a congregação local, ela é composta de crentes fiéis. Mas se fosse só os fiéis, era muito bom. Existe outra classe no meio dela. Vamos lá. Qual é a outra classe que tem no meio da igreja local, visível, que todos dá para notar? Tem outra classe. A classe dos crentes que professam a Jesus, porém são falsos. Abre a sua Bíblia aí. Professam a fé, diz que é crente. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Glória a Deus. Diz que é crente, mas é falso. Veja aí. Está no meio da congregação, essa classe aí. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço, Jesus está falando, viu? Quando ele escreveu a carta, entregou a João e pediu para João. Aliás, ele pediu para João escrever, melhor dizendo, vou repetir. Ele pediu para João escrever a carta e enviar para 7 pastores da igreja da Ásia. Então ele deu uma olhada aqui e na igreja de Éfeso, uma igreja que parecia uma igreja que estava toda em perfeição, mas ele achou uma falha. Conheço as obras que vocês realizam, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Então dentro da igreja local tem um grupo que é mentiroso. Diz que é, mas não é. Já mostrei o primeiro grupo dentro dela, que é os fiéis. Agora tem os falsos. Diz que é, mas não é. Esse grupo torna-se uma pedra de tropeço contra os verdadeiros. E a pessoa fica se perguntando, se questionando: mas todos não deviam ser fiéis? Todos não deviam obedecer? Por que é assim? Por que é isso? É porque a pessoa professa que é crente, mas não guarda a palavra como crente. Aqui, ó, a igreja de Éfeso colocou em prova até aqueles do ministério, os apóstolos. Glória a Deus. E acharam que era mentiroso. E não é só ir na nave da igreja, não. Também pode existir no ministério os verdadeiros e os falsos. Você sabia que a Bíblia diz que tem falsos obreiros? A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo: cuidado com os obreiros cão, com os falsos obreiros. Aleluia, Deus. Que não obedece à palavra, que sai de casa em casa enganando as mulheres. Meu Deus. Paulo diz: desce, afasta-te. Afasta-te. Eita Deus. Glória a Deus. Com Jesus tem esse negócio, irmão. Ou é, ou não é.
Porque naquele dia ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Glória a Deus, aleluia. Vai passar a mão na cabeça dos fiéis. Vem cá, servo bom e fiel. Fosse fiel a mim no pouco, no muito te colocarei. Entra nas bordas do teu Senhor. Glória a Deus. E os infiéis, bispo? Muitos me dirão naquele dia: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu ganhei muitas vidas, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E vai a ouvir de mim, de quem? De Jesus, abertamente, publicamente: afasta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Todos vocês que praticam o pecado, que praticam a iniquidade. Então, crente, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo nesta noite. Afasta-te do pecado. Ou o crente se afasta do pecado, ou o pecado afasta o crente de Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Ou você se afasta do pecado, ou o pecado afasta você de Deus. Glória a Deus. E aí foi encontrado mentirosos. Eita Deus, coisa ruim, irmão, é Deus olhar para nós e olhar para nós e dizer assim: você é mentiroso, você também é. Aleluia, Jesus. E tem crente que se esquece que dos olhos de Deus ninguém escapa. É verdade. Aleluia. Não tem porta de quarto fechada, não tem escritório, não tem nada que alguém consiga se esconder dos olhos dele. É verdade. Ele Aleluia. consegue ver tudo. Até aqueles planos na cabeça, na mente, de planejar a mentira, ele já está vendo. E tem gente que mente com a maior cara lisa. Meu Deus. Eu chamo de crente da cara lambida. Mente que parece um canarinho. E não imagina que vai dar conta a Deus de cada mentira. Porque é mentindo. E o anjo escrevendo no livro das obras. Aleluia, Deus. A gente está nessa terra, bispo. Glória. A gente pode escorregar de vez em quando, né? Eu sei com o seu escorregão para onde você vai. Mas o problema é que mente, mas não tem coragem de dizer. Aleluia, Jesus. Ei, tu que mentiu, já hoje, tu que mentiu já hoje. E pensasse assim, ó: essa eu ganhei. Aí Deus me trouxe aqui no altar para dizer: essa tu perdeu. Aleluia. E perdeu para Satanás. E agora? O couro pode comer, viu, bispo? Presbítero. Mas eu não vou mentir para ser a favor de ninguém. Aleluia, Jesus. Se tu precisar de mim para eu mentir, não precisa de mim não, que tu vai se decepcionar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Eu disse o grupo dos fiéis e o grupo dos falsos, no meio da igreja local. Agora tem também, oh meu Deus, o grupo dos caídos. Aleluia. Apocalipse 12 e o 5. Leia na sua Bíblia, estou terminando. Apocalipse 12 e o 5. É o grupo dos caídos, no meio do grupo falso e no meio do grupo fiel. Aleluia. 12. Oh glória. E o 5. Glória a Deus. Aleluia.
Ela deu luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Deixa eu me ver aqui, igreja. Grupo dos caídos. Perdão. É Apocalipse 2:5. Apocalipse 2 e o 5. Glória a Deus. Vê aí na tua Bíblia. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, Glória a Deus. virei até você e tirarei o seu caledabro do lugar dele. Presta atenção nisso, isso aqui é forte. Isso aqui é o grupo dos caídos, dentro da congregação, no meio dos grupos fiéis e do grupo falso. E esse grupo que caiu, Jesus diz assim a esta igreja, a esse grupo: você lembra de onde você caiu e arrependa-se. Se arrependa, renuncie o pecado, busque o meu perdão e volte para a minha presença. Se você não se arrepender, eu vou vir para você no momento que você não imagina, no momento que você não espera, e eu vou tirar de você o meu caledabro. O caledabro no Antigo Testamento era uma peça que tinha dentro da casa de Deus, que tinha 7 lâmpadas acesas. E em Apocalipse está escrito, representando as 7 igrejas, e o Espírito Santo passeando no meio, que é Jesus. Só que quando ele faz um alerta que vai arrancar o caledabro, ele está fazendo alerta que vai arrancar a presença do Espírito Santo na vida do crente que gosta de estar caído. Agora eu te pergunto, só tem um que faz a pessoa se arrepender nessa terra, ele se chama Espírito Santo. Só tem um que levanta o caído, só tem um que faz o caído se arrepender, só tem um que dá força ao fraco, só tem um que dá sabedoria ao que não tem, só tem um que santifica a igreja, o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, se Jesus arrancar ele de algum de nós, quem fica na igreja? Levante a mão quem fica. Sem o Espírito Santo. Não tenha esse que consiga ficar na igreja. Sem a presença do Espírito Santo, ninguém fica na igreja. E Jesus está dizendo assim: eu vou tirar o meu caledabro, a presença do meu Espírito, se você não se arrepender. Significa que a pessoa caiu com o Espírito Santo morando dentro dele ou dela, e aí quer permanecer com o Espírito Santo dentro, mas não quer deixar o pecado. Quer permanecer com a presença do Espírito Santo e pecando. Iniquidade, imundícia, imoralidade sexual. Ou você se arrepende, ou ele vai tirar o Espírito Santo de você. E uma vez arrancando o Espírito Santo de você, nunca mais você consegue se arrepender. Nunca mais. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então estou dizendo que na igreja local tem esse grupo, fiéis, falsos e os caídos. Qual outro grupo, bispo? Tem outro também. Espiritualmente mortos. Tem o grupo dos espiritualmente mortos. Veja aí na sua Bíblia, Apocalipse 3:1. 3 e 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que vocês realizam, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Para todo mundo, ele está vivo, ela está viva. Ele olha lá de cima e diz: não,
está morto. Aleluia. Só que é muito fácil de detectar um crente morto dentro da igreja. O morto, agora eu te pergunto, o morto se move? Não. O morto tem ação? Não. O morto faz alguma coisa? Não. Agora eu te pergunto, tu faz alguma coisa para Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É muito fácil de detectar o vivo e o morto. Morto não tem ânimo de fazer mais nada. Aleluia, Deus. É igual o carro com o motor batido. Você anda nele? Acabou. Agora, o interessante é que em Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecados. Glória a Deus. Quem vivificou a gente? Jesus. No mundo nós éramos mortos para Deus e vivos para o mundo. Quando a gente veio para Jesus, a gente tornou-se morto para o mundo. Se é que você realmente morreu para o mundo. Morto para o mundo e vivo para Deus. Só que o pecado pode matar você diante de Deus. O adultério mata diante de Deus. A prostituição mata diante de Deus. A fornicação mata diante de Deus. E todos os pecados que você guarda domesticando, zelando, sem renunciar a ele, a fofoca, a mentira, a calúnia, a murmuração, a blasfêmia, Aleluia. tudo isso mata diante de Deus. Fica domesticando o que é ruim, guardando o que é ruim, e o que é ruim vai matando tu. E aí se torna morto dentro da casa do Senhor. É morto espiritual. Consegue entender nada. Consegue entender nada. Primeira coisa que um morto faz: exalar mau cheiro, sim ou não? Um morto dentro de casa com 24 horas nem a família quer, né? Não vamos levar para o lugarzinho dele porque vai incendiar toda a casa, né? É assim ou não é? E um morto dentro da igreja é mesmo assim, exala mau cheiro. Mau cheiro como assim, bispo? Pode até estar bem perfumado, com a marca de perfume melhor que tem, mas eu não estou falando do perfume natural, eu estou falando do perfume espiritual. E qual é o perfume espiritual? O testemunho. O morto dentro da igreja não consegue dar bom testemunho. Porque a Bíblia diz que o crente deve deixar nele exalar. O que é exalar? Sair dele o bom cheiro de Cristo. Aleluia, Jesus. Por onde passa a pessoa diz: ô crente fiel, ô que mulher de Deus, ô que homem de Deus. Dá gosto de ver ela ir para a igreja, dá gosto de ver ele para a igreja, dá gosto de conversar com ela e com ele. É uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade. E ali tem Bíblia, tem palavra. E o morto? O morto é na contenda. O morto é na briga, é na murmuração, é no xingamento. Morto não consegue dar bom testemunho porque está morto diante de Deus. Aleluia, Jesus. Mas se tem algum morto aqui nesta noite, Jesus está aqui para ressuscitar. Glória a Porque Ele é, aleluia, aquele que tem o poder de trazer a ressurreição. Glória a Deus. A ressurreição espiritual. Aleluia. Aleluia. Só permanece morto dentro da casa de Deus quem quer permanecer, irmão. Porque Jesus é vida. Jesus é a vida. Glória a Deus. E fazendo parte daqui, pelo amor de Deus. Tem alguém morto aqui? Não. Se tiver, Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele dá vida, tem vida para dar. Ele é Aleluia, vivo. Jesus. Glória a Deus. Da caia, chaitei, te calamacé. Terminar agora. Glória a Deus. Aleluia. E tem outro grupo. Tudo isso no meio do grupo dos fiéis. Os falsos. Meu Deus. Os caídos.
os mortos e agora tem os mornos. Mornos. Abra sua Bíblia aí. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. É por isso que tem tanto escândalo. Por causa disso. Aleluia. Olha aí o 3,16. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quem falou isso? Jesus. Está com a igreja? A igreja de Laodiceia. Aleluia. Tinha um grupo na igreja de Laodiceia que ele nem era quente e nem era frio. Estava em cima do muro. Meu Deus. Quem já bebeu água morna aqui? Ô, coisa ruim. Estava em cima do muro. Em cima do muro. Diz a história que Laodiceia foi a primeira local que recebeu a água encanada. E a água saía da fonte fria, fria, fria. Mas passava por um processo de deserto que o sol era muito quente. Então ela saía fria. E quando passava pelo quente, chegava morno. E Jesus não quer nada. A igreja é o corpo de Cristo, certo? Glória a Deus. Então se a igreja é o corpo, de uma maneira simbólica de falar, ela tem estômago. Jesus não aceita nada no seu estômago morno. Por isso que ele disse, eu estou a ponto de vomitar. Agora eu vou dizer como é o crente morno. O crente morno é assim. Ele é fervoroso. Ele quer ser pentecostal. Ele quer participar de tudo que é das coisas de Deus. Mas é só no momento da igreja. Terminou as coisas da igreja? Ele está lá fora participando de tudo também. Meu Deus. Participa de festa mundana. Participa de grupinho que não tem nada a ver com a fé. Participa dos dois. O crente morno é aquele que quer ficar dos dois lados. Está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis ou infiel? Não sabe vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? No entanto, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se ser inimigo de Deus. Diga assim, não dá Não dá. para participar dos dois, do mundo e de Deus. Não dá, porque o mundo é inimigo de Deus e Deus é inimigo do mundo. Aleluia. E o morno quer participar dos dois. Quer ter uma vida santa e uma vida de pecado. Meu Deus. Aleluia. Então não dá. Glória a Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Não dá. O tempo já não deixa? Porque Mateus 13, 24 vai falar. Mateus capítulo 13, versículo 24 e 30 vai falar do trigo e o joio. Os dois também estão no meio. Trigo e joio. Aleluia. E o trigo e joio é que é complicado. Sabe por que o trigo e joio é complicado? Porque diz que o joio, irmão, a raiz dele cola com a raiz do joio, do trigo. A raiz do joio, ele é muito parecido com o trigo. Então a raiz faz assim, ó. Ele vê que ele não pode resistir muito tempo em pé, então ele coloca a raiz dele para ficar sustentado com a raiz do trigo. E se alguém for arrancar o joio, vai arrancar o trigo. Por aí Jesus disse, deixa para os últimos dias, que os anjos vêm fazer a separação. Ou seja, às vezes dentro da igreja, um da família é trigo e o outro, joio. E os dois têm raiz junta, tem amizade junta, faz as coisas junto. Aí se for mexer com o joio, mexe com o trigo. Aí o bispo não tem esse poder de separar. O bispo tem o poder de doutrinar. Mas vai chegar um dia que Deus vai enviar seus anjos. Aí vai arrancar o joio do trigo. E a Bíblia diz que vai colocar
no lugar que só tem fogo. E o trigo, ele vai colocar no seu celeiro. Mas o joio, ele vai lançar no inferno. Aí eu te pergunto, tu é trigo ou tu é joio? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Vai ter a separação naquele dia. E finalizando e concluindo, nota sobre as características essenciais de uma igreja. Atos 12:5. Atos 12:5 diz que Pedro foi preso por Herodes para ser morto junto com Tiago. Mataram Tiago e deixaram Pedro por outro dia. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando pela vida de Pedro. Então qual é a característica da igreja fiel e verdadeira? É aquela que enquanto alguém está preso na vida espiritual, preso em tanta coisa desta vida, a igreja está em oração. Pedro estava preso, mas a igreja estava? Diga assim, não desista, Não desista de orar de orar pela igreja. pela igreja. Ore pela igreja. Ore pela igreja. Ore pelo ministério. Ore pelo ministério. Ore pelo seu irmão. Ore pelo Fique de pé.